Relato anônimo recebido por e-mail. Texto adaptado para fluidez narrativa. Os nomes e locais foram alterados. Eu não sou do tipo que acredita em coisas sobrenaturais. Nunca fui. Trabalho com audiovisual, já editei vídeos de fantasmas que claramente eram fake. Mas o que eu vivi em 2023 numa pousada do interior de Minas, foi diferente. Não vou usar meu nome verdadeiro. Só quero que você leia isso como um aviso. Um alerta. Porque tem lugares que carregam coisas que a gente não entende. Tudo começou numa viagem de trabalho. Fui contratado para cobrir um evento de fotografia rural numa cidadezinha chamada São Roque das Pedras, lugar pequeno, histórico, com umas 3.000 pessoas. Saí de Campinas no fim da tarde, planejando chegar à noite. O erro foi confiar no GPS. Peguei um desvio que me jogou em estradas secundárias, escuras, sem sinal de celular. Para piorar, caiu uma chuva pesada. Aquelas de enxurrada. Visibilidade quase zero. Dirigindo sozinho, cansado e sem enxergar nada, resolvi parar quando vi uma placa. Pousada Bela Vista, quartos a partir de R$80. Entrei. Era uma construção de esquina, com fachada simples, azul desbotado. Lembrava uma casa antiga adaptada. A recepção era improvisada, com balcão de madeira escura e cheiro de produto de limpeza velho. A senhora que me atendeu parecia simpática. Devia ter uns 70 anos, cabelo preso, suéter de lã. Ela disse que só havia um quarto disponível. É o quarto 13, ela falou. Número azarado, né? Brinquei. Só pra quem acredita, ela respondeu, sem graça. Paguei em dinheiro. Ela me entregou a chave. A escada que levava aos quartos era de madeira, rangia a cada passo. Tudo ali tinha cheiro de mofo. Mas o quarto parecia limpo. Quarto 13. Parecia normal. Cama de casal, criado mudo, uma comoda com espelho, janela lateral com cortina de pano grosso. Mas o que me chamou a atenção foi um espelho de corpo inteiro, encostado na parede de frente para a cama. Ele destoava do resto do ambiente. Tinha moldura de ferro escurecido, estilo antigo, pesado. O espelho refletia de forma estranha, meio acinzentado, como se estivesse sempre embaçado, mesmo limpo. Toquei a superfície. Estava gelado. Demais. Ignorei. Tomei um banho, joguei uma camisa na cadeira e deitei. Chovia lá fora. Barulho de pingos na janela. A cama era confortável. Apaguei rápido. Mas acordei às 3h25 da manhã. Sem motivo. O quarto estava mais gelado que antes. Não tinha ar-condicionado. E tive a sensação, muito forte, de que alguém me observava. Olhei em volta, meio sonolento. Tudo escuro. Mas quando olhei para o espelho, tive certeza. Meu reflexo não estava igual. Era sutil. Mas parecia, atrasado. Eu mexi a cabeça, e vi o reflexo imitar milésimos depois. Não sei explicar. Pode ter sido sono. Pode ter sido reflexo do trovão. Mas aquilo me gelou por dentro. Levantei, virei o espelho para a parede. E voltei a dormir. Ou tentei. No café da manhã, comentei casualmente com a dona da pousada. Aquele espelho lá do quarto, é antigo, né? Ah, sim, já estava aí quando compramos o imóvel, em 1991. Ele dá um clima, meio estranho, não acha? Ela parou por um segundo. Algumas pessoas já comentaram. Mas nada grave. Algum tipo de história? Perguntei, rindo. Não, só desconforto. Gente que pediu para trocar de quarto, às vezes. Dei de ombros. Ri. Voltei pro quarto para descansar antes do evento. Mas quando entrei, o espelho estava de novo virado para mim. Eu tinha deixado ele encostado contra a parede, lembram? Agora estava exatamente como quando cheguei, refletindo a cama. Fiquei parado. Sozinho, em silêncio, só encarando o vidro. E então vi. Marcas. De dedos. De mãos. Como se alguém tivesse pressionado a testa, os dedos, o rosto, do outro lado do espelho. Limpei com a toalha. Mas as marcas voltaram. Parecia que estavam por dentro do vidro. Tirei foto. Vou ser honesto, não tenho mais essa imagem. Apaguei sem querer, ou talvez por querer esquecer. Mas eu sei o que vi. Aquilo foi o suficiente. Coloquei meu celular em modo gravação, virado pro espelho. Saí do quarto. Dormi no carro. Preferi o frio àquela sensação. No dia seguinte, assisti ao vídeo antes de sair da pousada. O celular gravou direto por mais de 3 horas. Às 3h26, o espelho, que estava parado,
começou a se mover. Sozinho. Virou lentamente até ficar de frente para a cama. E então, uma silhueta apareceu no reflexo. Não era uma pessoa comum. Era escura. Flutuava como sombra. Ficou parada por alguns minutos, como se observasse a cama, como se esperasse por mim. E então, às 3h33, ela se virou lentamente. E encarou a câmera. Nesse momento, a gravação travou. O vídeo ficou corrompido. Só o áudio continuou, respiração, e depois, 3 batidas secas. Fui até a dona da pousada. Mostrei o que consegui recuperar. Ela ficou branca. Me levou até um quarto dos fundos, onde guardava pastas com documentos e fotos antigas da pousada. Ali, entre papéis embolorados e imagens dos quartos de décadas atrás, o espelho aparecia. Em fotos de 1989. Em 1997. Em 2003. Sempre ele. Mesma moldura. Mesma posição. Perguntei se era o mesmo espelho. Ela confirmou. Já tentamos jogar fora. Mas, ele sempre reaparece. Como assim? Ela contou, quase em sussurros. O antigo dono tentou reformar o quarto 13. Jogou tudo fora. Móveis, cama, até a pintura. Mas o espelho, reaparecia. Dentro da casa. Na recepção. Em outro quarto. Em 2002, um hóspede se jogou da janela do quarto 13. Sem histórico de depressão, sem bilhete. A única coisa que deixou foi uma frase, escrita com batom no espelho. Ele me observa até quando eu durmo. Saí da pousada no mesmo dia. Nem pedi reembolso. Dirigi direto até a cidade vizinha e dormi num Ibis simples. Mas nos dias seguintes, eu continuei acordando às 3h25. Mesmo em casa. Mesmo sem espelho no quarto. Senti a mesma sensação. De estar sendo vigiado. Cheguei a colocar câmera no meu próprio quarto. Nada apareceu. Mas às 3h33, o vídeo congelava. Por fim, decidi fazer algo extremo. Tirei todos os espelhos da minha casa. Não porque acho que eles conectam com outra coisa. Mas porque, desde aquela noite, meu reflexo às vezes parece atrasado. E uma vez, eu juro, vi ele não me seguir. Ele ficou parado. Me encarando. Enquanto eu me virava. Relato vindo de uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. Os nomes foram alterados. Meu nome é João Marcos. Sou de São Sebastião da Serra, uma cidadezinha no interior de Minas, com pouco mais de 5.000 habitantes. Quem mora em cidade pequena sabe como a vida aqui é previsível. Todo mundo se conhece, o bar do centro fecha às 10, e se alguém espirra no bairro, o outro já tá mandando saúde lá do açougue. Mas em setembro do ano passado, eu vivi uma coisa que até hoje não consigo explicar. Tudo começou com ligações perdidas. Era uma sexta-feira. Estava voltando da casa da minha mãe, que mora numa chácara afastada. Já era mais de meia-noite quando cheguei em casa. Como sempre, coloquei o celular para carregar e fui dormir. Às 3h33, acordei com o celular tocando. Número desconhecido, sem DDD. Achei que fosse trote. Não atendi. No sábado, mesma coisa. 3h33 da manhã. Número estranho, sem nome. Fiquei com aquilo na cabeça. Já estava achando que podia ser cobrança, mas a hora não fazia sentido. Na terceira noite, atendi. Do outro lado, silêncio. Não era aquele silêncio digital, sabe? Era como se tivesse alguém ali, respirando, bem baixinho. Falei alô 2 vezes. E então, a ligação caiu. Comecei a ficar encucado. Cidade pequena é assim, qualquer coisa diferente vira assunto. Mas eu fiquei na minha. Só que aí, as ligações começaram todo dia. Mesmo horário. Mesmo número. Comecei a atender com raiva. Fala logo, cacete. Quem é? Nada. Até que numa madrugada, depois de muitos dias assim, uma voz respondeu. Era uma voz abafada. Rouca. De homem. Disse só isso. Você lembra de mim, João? Eu paralisei. Quem é? Perguntei. Você não atendeu, aquele dia. A ligação caiu. Na hora, meu coração disparou. Fiquei sentado na cama tentando lembrar de algo. E então veio. Rodriguinho. Ele era meu vizinho de infância. Crescemos juntos, jogávamos bola no campinho, íamos pescar no córrego das pedras. Acontece que, em 2011, quando eu tinha 17, ele sumiu.
Ficaram 3 dias procurando. Acabaram encontrando o corpo dele num açude velho, atrás da olaria abandonada. Disseram que ele tinha escorregado e batido a cabeça. Mas até hoje tem quem diga que não foi acidente. Na época, ele tinha me ligado no dia anterior. Me mandou até uma mensagem pedindo ajuda. Mas eu tava bêbado numa festa, deixei pra ver no outro dia. E no outro dia, ele já estava morto. Nunca falei disso com ninguém. Nem no velório fui. Fugi. E agora, anos depois, alguém me liga de madrugada com a voz parecida, e fala aquilo? Depois dessa ligação, tudo piorou. O telefone passou a tocar em horários aleatórios. Às vezes durante o dia. Às vezes em momentos estranhos, como quando eu passava em frente ao antigo terreno da olaria, ou perto da casa dos pais do Rodrigo. Comecei a receber mensagens de um número com final 3333, só dizendo: "Tô esperando". Apaguei. Bloqueei. Troquei de número. Mas as ligações continuavam. Fui até a operadora da cidade. Mostrei prints, registros. O rapaz olhou e disse: "Mas esse número nem existe mais, João. Foi desativado, em 2011. Fiquei pálido. Perguntei se era possível alguém clonar, usar aquele número de novo. Ele falou que não, que aquele número estava inativo, e nunca foi reatribuído. Numa terça-feira, fui para a chácara da minha mãe para tentar descansar. Lá quase não tem sinal. Deitei cedo. Mas, claro, 3h33 da manhã, o celular tocou. Não sei porquê, mas dessa vez eu atendi e não falei nada. A voz veio de novo. Fraca. Trêmula. Eu gritei: "João". Eu gritei, e você não veio. Era ele. Eu tinha certeza. Era o tom de voz do Rodrigo. A forma como ele me chamava de João quando a gente era moleque. Não tinha erro. A ligação ficou muda por alguns segundos. Depois ouvi o som de água. Como se alguém estivesse submerso, borbulhando. E então, a última frase: "A culpa não é minha se você ainda ouve". A ligação caiu. E desde então, nunca mais recebi chamada. Mas também nunca mais dormi direito. Porque de tempos em tempos, às 3h33, acordo sozinho. O celular não toca mais. Mas toda vez que passo pelo espelho do corredor da casa, parece que tem alguém atrás de mim. Molhado. Olhando. E às vezes, mesmo em silêncio, eu ouço a voz dizendo de novo: "Tô esperando". São João dos Campos é daquelas cidades onde o tempo passa devagar. Tem igreja com sino de corda, coreto na praça, fila na lotérica nas quartas-feiras e missa das 7 aos domingos. Os dias são previsíveis. As pessoas, também. No coração da cidade está o Bar do Amâncio. Mesas de plástico da marca de cerveja local, tira-gosto simples, e muita conversa atravessada. É onde todo mundo se reúne. Gente jovem, gente velha, e quem mais quiser saber das novidades do lugar. Em uma noite de sexta-feira, chuvosa e morna, apareceu um homem que ninguém conhecia. Alto, magro, de feições secas, usando um sobretudo preto, maleta antiga nas mãos. Veio andando pela praça molhada como se soubesse exatamente para onde ia. Parou no balcão, pediu uma pinga. Bebeu devagar. Olhou em volta com um certo interesse, mas sem demonstrar curiosidade. Pagou com uma nota comum, sem conversa. Saiu calado, como entrou. Na noite seguinte, voltou. Mesmo horário. Mesmo pedido. Mesmo silêncio. E assim, por 5 dias seguidos. Ele não falava com ninguém. Não sorria. Nem parecia estar ali por prazer. Só bebia, pagava e ia embora. No terceiro dia, Dona Bete, garçonete do bar há mais de 15 anos, comentou com seu Amâncio: "Esse aí não tem cheiro de boa coisa, não". Seu Amâncio apenas resmungou, como se não quisesse se meter. Mas também tinha notado algo estranho. O homem não suava. Mesmo com o calor abafado da cidade, ele permanecia seco, como pedra. Na segunda-feira da semana seguinte, seu Zé da Banca não abriu. A filha dele, que mora no bairro do Alto, foi até a casa. A porta estava encostada. Tudo dentro arrumado. Cama feita. Café coado na garrafa térmica. Chinelos no lugar. Mas ele havia sumido. Sem deixar rastro. Na quarta-feira, a professora Mariana, uma das mais queridas do colégio estadual, saiu de casa às 6h30 da manhã e nunca chegou à escola. O carro dela ficou na garagem. Celular, bolsa, documentos, tudo no mesmo lugar de sempre. Nenhum sinal de arrombamento.
Nenhuma pista. Na quinta, o rapaz conhecido como Tiaguinho, entregador da farmácia, recém-casado, não apareceu para trabalhar. A esposa disse que ele saiu de moto para levar um remédio no bairro vizinho, mas nunca voltou. A moto foi encontrada na estrada de terra, em pé, com a chave na ignição. Mais uma vez, nenhum sinal de luta, sangue, nada. O delegado Milton, veterano da cidade, começou a investigar. As câmeras da praça registraram uma presença comum nos arredores de todos os casos, o homem do sobretudo. Nas imagens, ele não faz nada. Não aborda ninguém. Só observa. E sempre some logo depois. O documento dele, um RG com nome de Leandro Souza, natural de Curitiba, foi checado. A foto batia, mas o número do CPF era inválido. O endereço não existia. Quando tentaram localizá-lo para prestar depoimento, ele já tinha desaparecido. Ninguém viu para onde foi. O quarto da pensão onde estava hospedado estava trancado por dentro, mas vazio. A maleta havia sumido. A cama intacta. E sobre a mesa, 3 moedas de R$1 empilhadas e uma anotação com o nome das 3 vítimas desaparecidas. O povo entrou em pânico. As igrejas lotaram. Rituais de benzedeira foram feitos nas esquinas. O bar ficou vazio. O rádio da cidade passou a tocar músicas religiosas. E o medo tomou conta. Um detalhe chamou a atenção da polícia: todas as pessoas que desapareceram frequentavam o bar. Sempre nos dias em que o estranho estava presente. E mais, todas elas, de alguma forma, cruzaram o olhar com ele. Coincidência demais para ser ignorada. Dona Betty, a garçonete, foi chamada para depor. Disse que o homem nunca falou mais do que 2 ou 3 palavras, mas que certa noite, enquanto limpava a mesa dele, viu uma foto cair da maleta quando ele a abriu. Era uma foto antiga, preto e branco, com uma mulher e 2 crianças, e atrás, uma dedicatória escrita à mão, em português antigo. Quando ela tentou olhar melhor, ele fechou a mala rapidamente. Após esse depoimento, Dona Betty pediu afastamento do trabalho. Alegou estar muito abalada. Mudou-se para a casa de uma irmã em outra cidade e nunca mais voltou. O delegado Milton enviou um relatório para a regional em Uberaba, solicitando apoio. Mas a resposta foi que os dados não eram conclusivos. Os desaparecimentos foram classificados como casos sem evidência criminal clara. Tudo foi arquivado em poucos meses. A população sentiu-se abandonada. O bar nunca mais voltou a ser o mesmo. Algumas noites, moradores dizem ouvir alguém caminhando pela praça. Passos lentos, como de sapato antigo. A luz do poste em frente ao bar pisca, mesmo depois de trocarem a lâmpada 3 vezes. Anos se passaram. As famílias das vítimas ainda vivem ali, carregando um vazio silencioso. Todos os anos, na mesma semana de outubro, alguém deixa uma flor no degrau da entrada do bar do Amâncio. Ninguém sabe quem. Nem porquê. O caso nunca foi resolvido. O homem nunca mais foi visto. E São João dos Campos virou apenas mais uma cidade marcada pelo silêncio de algo que ninguém consegue explicar. Nem quer. Aos visitantes, só resta um aviso informal: se vir alguém de sobretudo preto, sentado sozinho num bar, não cruze o olhar. Porque tem coisa que não se entende. Só se respeita. Água Fria de Baixo é uma daquelas cidades tão pequenas que você passa por ela e nem percebe. Fica encravada no interior de São Paulo, entre cafezais e pastos, com uma população que mal passa de 2.000 habitantes. Todo mundo se conhece. Todo mundo tem apelido. Todo mundo sabe quem é filho de quem. Na entrada da cidade, uma escola municipal serve os poucos alunos da região. Logo atrás dela, num terreno abandonado coberto de mato, existe um poço antigo. Largo, fundo, feito de tijolos, coberto por uma tampa improvisada de madeira apodrecida e pedaços de telha quebrada. Ninguém sabe exatamente quem o construiu. Uns dizem que foi obra de um fazendeiro da época do Império. Outros acham que é muito mais velho. Fato é, ele sempre esteve ali. E todos sabiam que era melhor não mexer com ele. Criança nenhuma brincava perto. As professoras diziam que era perigoso. Que o fundo era tão profundo que se caísse lá, ninguém te encontrava mais. Era o tipo de lugar que fazia parte da paisagem, mas que ninguém se atrevia a encostar. Em julho de 2019, época de férias escolares, 3 adolescentes decidiram fazer um desafio. Gustavo, 16 anos, filho de professora da própria escola, convenceu os amigos a gravarem um vídeo para postar nas redes. A ideia era simples: ir até o poço à noite,
filmar com a lanterna do celular e dizer umas besteiras. Era só isso. Ou pelo menos era o que parecia. Naquela noite, pouco depois das 10, Gustavo, Pedro e Rafael pularam a cerca dos fundos e entraram no terreno. O mato estava alto, as lanternas tremiam nas mãos deles. Riam nervosos. Quando chegaram perto do poço, Gustavo se aproximou mais do que devia. Colocou o pé na tampa de madeira e disse: "Filma aí, vou abrir para ver o que tem lá dentro." Foi quando a tampa cedeu. Pedro e Rafael contam que tudo aconteceu em segundos. O barulho da madeira quebrando, o grito de susto, o barulho seco de algo caindo muito fundo. Eles gritaram, tentaram chamar, mas não havia resposta. Sem sinal no celular, correram de volta à cidade. A polícia foi chamada. O corpo de bombeiros da cidade vizinha também. Demoraram quase 2 horas para organizar o resgate. Quando finalmente desceram com cordas e equipamentos, não encontraram nada. Nenhum corpo. Nenhuma mochila. Nenhum vestígio de sangue ou roupa. O fundo do poço estava seco e limpo. A primeira hipótese foi a de que o poço tinha alguma fenda lateral. Uma caverna subterrânea. Mandaram geólogos da capital. Usaram sonar. Nada foi encontrado. A hipótese de animal selvagem foi levantada, mas era improvável. Não havia marcas. Nem rastros. Nem cheiro. Apenas o vazio. Nos dias seguintes, a cidade ficou de luto. A escola suspendeu as aulas por 2 dias. A mãe de Gustavo entrou em estado de choque. Não havia corpo. Não havia velório. Só o quarto dele intacto e o nome ecoando nas conversas baixas da cidade. 2 semanas depois, a diretora da escola recebeu um e-mail estranho, sem remetente. Dentro, havia apenas um vídeo. A filmagem era de uma câmera de segurança da prefeitura, instalada na entrada da escola. A imagem, mesmo em preto e branco, era clara. Às 3h12 da madrugada, uma figura aparece no canto da tela. Magra. Descalça. Camiseta branca rasgada. Anda devagar até a beirada do terreno do poço. Para. Vira o rosto para a câmera. O rosto é de Gustavo. Os olhos parecem fundos. A imagem fica granulada. Ele caminha até o mato e desaparece da tela. O vídeo foi entregue à polícia. Quando tentaram acessar o sistema da câmera, descobriram que todas as imagens daquela semana tinham sido apagadas. O backup automático também. Ninguém soube explicar como. Nos dias seguintes, moradores começaram a relatar coisas estranhas. O vigia da escola disse ter ouvido passos no pátio durante a madrugada. Uma moradora do bairro mais alto contou que viu um rapaz parado na calçada olhando fixamente para a entrada da escola às 3 da manhã. A mãe de Gustavo começou a relatar que o portão de casa rangia sozinho sempre às 3h03. Chegou a instalar uma câmera doméstica. Certa noite, viu o portão abrir. E, por 2 segundos, uma figura passou andando em direção ao fundo da casa. Quando foi checar, não havia nada. Ela levou o vídeo à polícia. Mas o arquivo travava. Nunca mais conseguiu reproduzir. A prefeitura tentou lacrar o poço com cimento, mas a empresa contratada desistiu do serviço. O encarregado disse que, durante a obra, um dos funcionários passou mal, alegando ouvir chamados vindos lá de dentro. Outro ficou com febre por 3 dias após cair em pranto sem motivo aparente. Depois disso, ninguém mais quis tocar naquilo. A área foi cercada com tela e fita amarela. A escola mudou o horário das aulas. Crianças não podem mais brincar nos fundos. O nome de Gustavo não é mais mencionado nas salas. Nenhuma foto dele está nos murais. Como se tivesse sido apagado. Hoje, se você andar por Água Fria de Baixo e perguntar sobre o poço, vão dizer que é só uma história antiga. Que foi fechado. Que não tem nada ali. Mas se você passar por lá, numa madrugada fria, talvez escute passos entre o mato. Talvez veja uma figura parada olhando para a escola. E, se for corajoso o bastante para se aproximar, cuidado. Dizem que ele ainda está lá. Não morto. Não vivo. Esperando alguém olhar dentro de novo. Ribeirão do Norte é uma daquelas cidades onde o tempo parece ter parado. Fica a pouco mais de 300 quilômetros de Belo Horizonte, rodeada por morros, plantações e uma tranquilidade que, aos olhos de quem vem de fora, parece um paraíso. Mas por trás da calmaria há histórias que o povo só conta em voz baixa. João e Teresa moravam na zona rural, a cerca de 4 quilômetros da cidade, na estrada velha do Engenho, um trecho de terra batida, pouco iluminado, que liga algumas propriedades antigas.
A casa do casal era simples, de alvenaria, rodeada por mato alto. A varanda de cimento sempre limpa, uma cadeira de balanço ao lado da janela e o rádio sempre sintonizado na E-Local. Eles viviam bem, apesar da solidão. Tinham filhos que moravam na capital, vinham visitá-los 2 ou 3 vezes por ano. O resto do tempo, era só os dois. Teresa cuidava do quintal e do fogão a lenha, João cuidava da horta e das galinhas. O celular raramente funcionava, e a televisão vivia fora do ar. Mas não reclamavam. Tudo seguiu tranquilo até uma madrugada de abril. Era terça-feira. Por volta das 2 horas da manhã, Teresa acordou com o som do portão da frente se abrindo. Aquele rangido longo de metal velho que ela conhecia bem. Acordou João, que resmungou algo e virou para o lado. João, escuta. O portão? Ele levantou devagar, pegou a lanterna da mesinha e foi até a janela da sala. Espiou. Não viu nada. Só a escuridão e o som dos grilos. Voltou para a cama. Na manhã seguinte, foram ver. O portão estava entreaberto. Pegadas no chão de terra, espaçadas demais para serem de um animal. João fechou o portão e passou o trinco. Na quarta-feira, mesma coisa. Mesmo horário. Mesmo barulho. Dessa vez, ele correu até a janela e viu alguém. Uma silhueta magra, parada, imóvel, no meio da varanda. A luz da varanda estava apagada, mas a lua iluminava o suficiente. João piscou e a figura não estava mais lá. Instalaram um holofote com sensor de presença. Compraram uma câmera de segurança barata, dessas com cartão de memória. João passou o dia seguinte verificando as cercas, procurando pegadas. Achou novamente os rastros. Grandes. Descalços. Quase simétricos. Na noite seguinte, às 2h15, o sensor da luz acendeu. A câmera gravou o portão se abrindo sozinho. Gravou a cadeira de balanço se movendo lentamente. Mas não gravou ninguém. Nenhuma figura. Nada cruzou a lente. E, mesmo assim, os objetos reagiram como se alguém estivesse ali. João levou o cartão até a cidade, mostrou ao delegado. Este assistiu o vídeo, coçou o queixo, disse que poderia ser falha do equipamento, vento, ou algum animal leve. Mas recomendou que tomassem cuidado. Que trancassem portas e janelas, só por precaução. No sábado à noite, um envelope apareceu na varanda. Era de papel pardo, dobrado e fechado com um clipe velho. Dentro, um bilhete em letra tremida: a casa não é mais segura. Ele já entrou. Teresa quis sair de lá naquela hora. João não. Disse que aquilo era coisa de moleque querendo assustar. Instalou um ferrolho novo na porta. Dormiram mal. Domingo de madrugada, Teresa acordou sozinha. A porta da frente aberta. O rádio da sala ligado, sem sinal. João não estava em lugar nenhum. Gritou por ele, correu para fora. Nada. O carro estava na garagem. O chinelo dele ao lado da cama. O celular no carregador. Como se ele tivesse evaporado. Chamou os filhos, a polícia. Buscas foram feitas por 3 dias. Com cães, com helicóptero da regional, com drones. Nenhuma pista. Nenhum sinal. Nada. Na terça, Teresa decidiu ver as gravações da câmera. Às 2h16, a luz acende. A cadeira começa a se mover. Por 10 segundos, silêncio. E então, a voz de João, fraca, abafada, sussurrando: "Me desculpa, eu não sabia." Foi a última vez que se ouviu sua voz. Os peritos analisaram o áudio. Confirmaram que era autêntico. Mas não sabiam explicar de onde vinha o som. Na gravação, parecia estar dentro da casa. Teresa se mudou uma semana depois. Nunca mais voltou. Os filhos colocaram a casa à venda, mas ninguém quis comprar. O mato cresceu ao redor. O portão continua abrindo sozinho às 2h15, pelo menos é o que dizem os poucos que ainda passam por lá. Alguns caminhoneiros juram ter visto uma figura parada na varanda. Outros dizem ouvir a cadeira rangendo quando passam de madrugada. Nenhum deles para conferir. O delegado aposentou-se meses depois. Nunca deu entrevista sobre o caso. O boletim de ocorrência diz apenas: desaparecimento sem sinais de violência. Caso arquivado. Mas quem mora em Ribeirão do Norte sabe. Falam pouco. Evitam a estrada velha depois da meia-noite. Alguns colocam sal grosso na entrada da casa. Outros rezam. Mas todos lembram de João. Porque, naquela casa, o visitante não bate na porta. Ele entra. E leva com ele quem estiver acordado.